ao Senhor o seu melhor. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Quantas coisas grandes a nossa igreja tem feito e nós dependemos fundamentalmente da sua fidelidade. Então vamos fazer isso com alegria enquanto adoramos ao Senhor, Pastor Miquel. Eu vi uma música essa semana que eu fiquei simplesmente deslumbrado com a música. É uma música linda, de adoração ao nosso Senhor. E eu queria que vocês cantassem comigo. O coro dela é assim, ó. Sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Vamos mais uma vez? Sei que tu estás. Sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Sei que tu estás. Sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor. Com tua paz, enche meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás, vamos lá? Há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Sei que tu estás. Sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás. Há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Sei que tu estás, Senhor. Sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor. Sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Quero te louvar. Quero te louvar. Quero te louvar. Senhor, muito obrigado por cada dízimo, por cada oferta,
pois é prova do teu amor, é prova da tua fidelidade. E nós podemos agora, Senhor, com o coração agradecido, te dizer muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem provido, nada nos tem faltado e nada nos faltará. Cuida dos enfermos, ó Deus, cuida daqueles que estão em aperto. E agora, Deus, continua ministrando e falando ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos uma pessoa muito especial que trouxe outras duas especialíssimas e uma quarta que já é conhecidíssima de nossa igreja, a irmã Roseni. E eu gostaria de chamar a Jenna para que viesse até aqui à frente trazer uma palavra de saudação à nossa igreja. Jenna é líder mundial para o Celebrando a Recuperação e ela está vindo numa proposta de unificação do Celebrando a Recuperação no nosso país. Veio para prestar apoio, assistência e mais à frente teremos possibilidade de treinamento e eu gostaria que ela viesse e fizesse uma saudação à nossa igreja. Vamos recebê-la com palmas, irmãos, por favor. Oh, good. I thought you wanted me to speak Portuguese. Não. Oi. It's a pleasure to be with you this evening. É um prazer estar com você aqui nessa noite. As the pastor said, we've been traveling around Brazil visiting different Celebrate Recovery ministries. Como o pastor disse, nós estamos viajando pelo Brasil, visitando diferentes Celebrando a Recuperação. It's a beautiful country. É um país muito bonito. Yeah. It's my first time here, É a minha primeira vez aqui. but God willing, it won't be my last. E, querendo Deus, não será a última. Amen. So some of you may be familiar with Celebrate Recovery, but others maybe not so much. Alguns de vocês podem ser muito familiarizados com Celebrando a Recuperação, outros talvez não. Let me just share a little bit of my story with Deixa you. eu contar um pouquinho da minha história para vocês. I didn't get to be the international director of Celebrate Recovery just because I was a good leader. Eu, na verdade, me tornei uma líder no Celebrando a Recuperação porque eu não conseguia ser uma boa líder na minha atividade secular. I had a lot of hurts in my life. Eu tinha muitas machucaduras, muitas feridas no meu coração. I went to church every week Eu ia à igreja toda semana, as a child, desde criança, you know, put on that mask. mas colocava aquela máscara de religiosidade. You know what I mean by hiding behind a mask? E você sabe muito bem o que eu quero dizer quando eu digo me colocar atrás de uma máscara. I pretended that everything was okay in my life. Eu fingia que tudo ia indo muito bem na minha vida. But I grew up, my father was full of anger and rage. Mas eu cresci junto de um pai que era muito raivoso e nervoso e agressivo. And he sexually abused me E o meu pai abusou sexualmente de mim. for many years. Foi muitos anos. He also tried to kill me, E o meu pai também tentou me matar. and I kept that secret E eu mantive aquele segredo for many, many years. por muitos anos. But I went to church. Mas eu ia à igreja. Hi. Oi, Yeah. tudo bem? Praise God, life is good. Glória a Deus, a vida é boa. But I had many problems in my life. Mas mesmo assim eu continuava tendo segredos e problemas ocultos na minha vida. I had many failed relationships. Eu tive muitos relacionamentos que não deram I certo. didn't have friends. Não tinha amigos. I had a lot of acquaintances, Eu tinha muitas necessidades, but no real friends. muitas aquisições e conquistas, mas não amigos de verdade. You know what I mean? Você sabe o que eu quero dizer? But I found an area where I excelled. E eu achei então uma área para recuperar. I did well in school. Na verdade, o que ela quis dizer foi que ela encontrou uma área onde ela podia se destacar e ela se destacou muito na escola. Went to university, got an engineering degree. E eu fui à faculdade e consegui uma graduação em engenharia. Even got a master's in business. E eu também adquiri um mestrado em negócios, um MBA. I became a pilot, Eu me tornei uma piloto, traveled all over the world. viajei o mundo todo. On the outside, things looked really good, Do lado de fora, tudo ia indo muito bem. but there was something missing inside. Mas dentro de mim tinha algo faltando.
And I heard about this ministry of Celebrate Recovery E eu ouvi acerca desse ministério de Celebrando a Recuperação. that I thought it was just for people that had drugs or alcohol problems. E eu achava que era mais para pessoas que tinham problemas com drogas e álcool. What do I need to recover from? What is this recovery thing? Do que é que eu preciso me recuperar? Que história é essa de recuperação? But I went Mas eu fui um dia and I heard a testimony of someone that had a very similar childhood to mine. e eu ouvi o testemunho nessa reunião de alguém que tinha tido uma história de infância muito parecida com a minha. And it gave me hope. E aquela história, aquele testemunho me deu esperança. And I had been through a lot of counseling E eu estive durante muito tempo em terapia, em aconselhamento. and thought I had worked through the abuse from my father. E eu achava que aquela história de abuso do meu pai já estava resolvida. But it wasn't until I went to Celebrate Recovery that I really believed it. Mas apenas no Celebrando a Recuperação foi que eu entrei em contato com isso e passei a acreditar no meu processo de restauração. That I was able to find true forgiveness. E é que eu encontrei no Celebrando a Recuperação verdadeiro perdão. So I could forgive my father. Pude perdoar o meu pai. The other thing I learned in Celebrate Recovery Outra coisa que eu aprendi no Celebrando a Recuperação was that even though I was a Christian, that I didn't trust God. era que mesmo sendo uma cristã que frequentava a igreja há muito tempo, eu não tinha uma fé verdadeira em Deus. I would pray, Eu orava, read my Bible, lia a Bíblia, but I didn't trust God. mas eu não confiava realmente em I Deus. lived life my way. Eu vivia a vida do meu jeito. And by going through Celebrate Recovery really helped me to recognize that. E indo às reuniões do Celebrando a Recuperação, eu pude realmente reconhecer isso. And to be able to develop a close relationship with God. E aí então eu pude de fato desenvolver um relacionamento real com Deus. And I could hear God speak into my life. E eu pude ouvir Deus falando a minha vida. And I would listen to Him. E eu aprendi a ouvir a voz de And it's Deus. through that experience, E é uma experiência muito real. by me listening to Him Ouvindo ao Senhor and doing what He wants me to e do, fazendo, praticando aquilo que Ele queria que eu fizesse. that He's led me to the journey where I'm here today. E foi isso que me trouxe até a jornada que culminou com a minha vinda aqui hoje, This evening, essa noite, as the International Director. como a diretora internacional do Celebrando a Recuperação. It's not something I ever wanted to do, Não é nada que eu algum dia almejei ou quis fazer, but it's something that God wants me to do. mas era algo que Deus queria que eu fizesse. And He gives me the strength to do it. E Ele tem me dado a força para fazer. And I thank God that I went to Celebrate Recovery E eu agradeço a Deus porque eu fui ao Celebrando a and Recuperação. let Him bring healing to my heart E eu abri o meu coração para que Ele trouxesse cura e restauração. so I could serve Him this way today. Para que eu possa servi-lo a Deus como eu tenho servido hoje. Because I know I'm right where God wants me to be right this moment. Porque eu sei que eu estou exatamente no lugar onde Deus queria que eu estivesse agora. And it's my blessing to be here with you this E evening. é uma bênção para mim estar com vocês aqui hoje. Obrigada. Pastor Wander. O senhor precisa de tradução? Não? No, thank you. Esse irmão é uma benção, né, gente? Meus irmãos, muito feliz por estar aqui. Quero agradecer mais uma vez a Rosali, a Diana e todos os que estão conosco. E quero convidar os irmãos a que nós abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14. Eu creio que esse texto tem tudo a ver com o nosso culto, celebrando a vida, e com toda a história e a importância do celebrando a recuperação. Mateus, capítulo 8, versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo.
ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, e que o Espírito de Deus nos abençoe. Meus irmãos, está aqui um texto muito interessante, e algo que vai acontecer na casa de um dos discípulos de Jesus. Jesus vai à casa de Pedro, na aldeia de Naum, a cidade de Cafarnaum. É assim, é isto que significa Cafarnaum, aldeia de Naum, certamente um lugar pequeno, até hoje aberto à visitação, e todas as vezes que os grupos vão a Israel, as caravanas visitam uma pequena ruína daquilo que foi aquela velha aldeia. Jesus chega naquele lugar e vai à casa de Pedro. Chegando à casa de Pedro, como diz o texto, ele encontra a sogra de Pedro doente. Eu não sei o que você faria se encontrasse a sua sogra doente. Mas Pedro, meus irmãos, certamente o texto já revela o seu casamento, a sua identificação familiar. O apóstolo Paulo cita, inclusive, num dos textos, que alguns dos discípulos levavam como companhia no exercício do ministério a esposa. É possível que um desses discípulos que levava a esposa fosse Pedro, porque é uma das evidências mais claras de todo o Novo Testamento de um discípulo casado. Ora, meus irmãos, quando Jesus chega à casa de Pedro, encontra primeiramente uma situação de enfermidade. O texto declara que, de uma maneira muito simples, Jesus vai tomar aquela mulher, aquela senhora, pela sua mão. O texto também declara que ela estava febril, mas o texto não diz qual era o grau da sua enfermidade, qual era a razão da sua febre. Toda febre geralmente é um sinal de infecção. Qual era o problema daquela senhora? Qual era a doença daquela senhora? Será que a sua infecção era uma infecção muito grave? Nós não sabemos. O que sabemos aqui é que ela está muito doente, e naquele momento Jesus entra na casa de Pedro, encontra a sogra dele, toma aquela mulher pela mão, e diz a palavra de Deus que a febre a deixou, e ela foi curada. Observem, meus irmãos, primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, é que Jesus é capaz de curar a doença física ou a doença emocional de qualquer ser humano. Por muito tempo, eu pensava que estas palavras de Isaías, repetidas aqui, fossem sinônimas, que doença e enfermidade fossem a mesma coisa. Mas não esqueçam que a Bíblia que nós estamos lendo e o Novo Testamento foi escrito no grego, e para tanto há uma necessidade em que o texto grego seja transliterado, e da transliteração ele venha para o português. Então nem todas as palavras que nós lemos, por mais avançadas que sejam as traduções da Bíblia, elas dizem exatamente aquilo que o autor ou que a língua original quer dizer. E você vai perguntar, então, pastor, existe uma diferença entre doenças e enfermidades? Existe.
o que para nós parece um sinônimo, palavras com a mesma significação, no grego, no Novo Testamento, não é. E o que a gente estuda e entende, quando se aprofunda no texto bíblico, é que toda vez que a Bíblia fala de doença, está falando de uma mazela física, como era o problema da sogra de Pedro, que estava envolvida em uma doença. Mas todas as vezes que a Bíblia está falando de enfermidade, no conceito da língua grega e no entendimento daquela época, alguma coisa de inquietação ou de adoecimento da alma. Ora, se nós então estamos lendo o texto de maneira correta, o que está escrito aqui não é um sinônimo, não é uma redundância, não é uma retórica de pregação. Doença é uma coisa, enfermidade é outra, no contexto bíblico, não na nossa língua. O que Isaías estava profetizando, e que está aqui transcrito no final do versículo 17, é que o Messias que viria, Jesus Cristo, tomaria sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Isto é, tudo aquilo que diz respeito ao mal físico ou ao mal emocional, estaria debaixo do poder e do domínio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Não há uma doença que ele não cure, você acredita? Não é qualquer problema físico, qualquer problema psicológico, não há qualquer doença humana, não há qualquer enfermidade que Cristo não possa colocar a sua mão, ou dar a sua mão, e ele mesmo produzir cura e ter autoridade para curar as mazelas humanas. Jesus Cristo cura todas as coisas. O problema é que todo o processo de cura está debaixo da soberania de Deus, e é aí que nós não entendemos. Saber que Jesus cura qualquer coisa, nós sabemos. Saber que Jesus Cristo cura as doenças do corpo, nós sabemos e cremos. Saber que Ele cura as mazelas da alma, os nossos traumas psicológicos, como foi testemunhado aqui, nós também sabemos. O problema agora é outro, é entender que a cura está debaixo da soberania de Deus. E como cheguei a mencionar no domingo passado à noite, no nosso culto das 7h30, que nem todos os cegos de Jericó foram curados, nem todos os aleijados que estavam no tanque de Betesda experimentaram a cura, nem todos os surdos voltaram a ouvir, nem todos os mudos de Jerusalém voltaram a falar. Ora, por que Deus escolheu a uns para curar e a outros não? Porque Ele amava mais aqueles que Ele curava? Absolutamente. O amor de Deus é um amor igualitário por todos nós. Deus amou o mundo, isto é, Deus amou a cada criatura, a cada ser humano, a cada indivíduo. Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama os americanos, Ele ama os africanos, Ele ama os japoneses, Ele ama os australianos, Ele ama qualquer pessoa. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o problema então é nós compreendermos que todas as coisas estão debaixo da sua soberania. Na verdade, Jesus Cristo não estava preocupado apenas com a cura em si. Por mais que a cura fosse importante, porque trazia alívio humano, porque resolvia o problema daquela pessoa, porque trazia a solução da mazela que ela estava vivendo, no fundo é como diz o Evangelho de João:
onde todos os milagres e todo o processo de cura no Evangelho de João é chamado de sinal. Por quê? Porque todo o movimento miraculoso de Cristo aponta para uma verdade maior. Todo milagre que Deus realiza, toda cura que é efetivada, tudo que Deus deixa acontecer no campo dos milagres, tem um objetivo maior, da manifestação da sua glória, da sua grandeza e do seu poder entre os homens. Quando uma pessoa é curada de câncer, quando uma pessoa recebe um livramento, quando um milagre se estabelece, o que Deus está querendo, muito além do bem-estar físico daquela pessoa, é que a sua glória seja manifesta entre os homens. Se você foi curado algum dia, seja de uma doença física, ou de uma mazela emocional, ou de uma enfermidade, se você foi curado, é para que você dê glória a Deus, é para que você testemunhe do nome de Deus, é para que você diga o seguinte às pessoas: Deus é bom, Ele é grande, Ele é vivo, Ele agiu na minha vida, e eu sou uma testemunha viva do seu poder e da sua graça. Ora, o que aconteceu depois que a sogra de Pedro foi curada? Algum engraçadinho vai dizer: já sei, Pedro negou Jesus 3 vezes de vingança. Não, claro que não. Isso é uma mentira. O que aconteceu depois da cura, observem, versículo 10, é que ao anoitecer, ainda naquele dia, a cura da sogra de Pedro vai trazer à casa de Pedro, ao vilarejo de Cafarnaum, muita gente doente e endemoniada. Aquela vila, aquela experiência, vai trazer para perto de Cristo, para junto de Cristo, pessoas que tinham as mesmas necessidades, as necessidades de cura. Meus irmãos, o que eu acabo de afirmar há pouco se comprova na Escritura, está claro no texto, salta aos nossos olhos. Ao entardecer ou ao anoitecer foram trazidos a ele endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todas as doentes. Imaginem que naquela pequena vila de Cafarnaum, agora todos estão sabendo que a sogra de Pedro, que estava doente, fora curada. Ora, vamos até este homem, a este guru, a este poderoso, vamos a ele com os nossos doentes, com as nossas enfermidades, com aqueles que estão precisando, para ver se ele pode também curar essas pessoas. E assim foi um dia de profundo testemunho do poder e da graça de Deus. Porque diz a Bíblia, meus irmãos, que nessa experiência, todos que eram trazidos a ele, ele curava. E agora entra um terceiro ingrediente da dimensão humana. Se falamos do físico, se falamos do psicológico, das enfermidades, vejam que aqui está um problema, que é o problema da possessão demoníaca, um problema estritamente do mundo espiritual. Ora, o que a palavra está ensinando? Que Cristo cura a doença do corpo, que para Cristo não há uma doença sequer no corpo de uma pessoa que ele não possa curar. Ele é verdadeiramente o médico dos médicos. Não há uma enfermidade psicológica, não há um trauma, não há uma só questão que ele não possa curar. Seja qual for o trauma que você teve, não importa quantos anos tem esse trauma, não importa qual o tamanho da ferida,
Não importa qual seja o tamanho da tua dor, o fato é que assim como Ele cura as doenças do corpo, Ele também tem poder a curar todas as doenças emocionais que nós carregamos durante toda a nossa história. E Ele agora mostra, e o texto mostra, que Ele pode curar as doenças espirituais. Ele pode libertar o endemoniado. Ele não é só o Cristo que cura o corpo. Ele não é só o Cristo que trata a enfermidade da alma, mas Ele é o Cristo que liberta do poder do diabo e das garras do inferno. Aqueles que vieram endemoniados, o endemoniado é um possuído, é alguém em que o espírito do mal fez morada. Esta pessoa comprometida, pactuada com o inferno, ela é liberta pela autoridade e pelo poder desse Jesus. Que coisa espetacular, meus irmãos. Nós estamos falando de um Cristo aqui que cura o homem, que salva o homem em todas as suas 3 dimensões. Ele cura o físico, Ele liberta o espiritual e Ele trata das feridas emocionais. Esse é o nosso Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. E se Ele tem todo o poder, qualquer um dos nossos problemas tem lugar diante dEle. Meus irmãos, estamos aqui celebrando a vida. Por que celebrando a vida? Porque a Bíblia diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida. E essa vida tem uma qualificação. Essa vida é abundante. Essa vida é vida de verdade. Vocês sabiam que tem muita gente andando e carregando um defunto dentro? Tem muita gente respirando que está morta. Tem muita gente sem perspectiva. Tem muita gente adoecida, não apenas no aspecto físico. E talvez, igreja, irmãos, os aspectos das enfermidades emocionais sejam às vezes muito mais graves. De repente, uma ferida emocional, como a que ouvimos aqui no testemunho, nesse momento, faz muito mais estrago do que uma doença física. O abuso sexual por um pai, o trauma da rejeição de uma mãe, a perda de alguém de maneira abrupta, a separação por um divórcio de almas, às vezes uma enfermidade tem muito mais significação do que uma doença física. O que eu quero dizer é que tem questões emocionais que são mais graves do que quebrar uma perna, do que ter uma pneumonia. Há pessoas que estão muito mais adoecidas. E meus irmãos, a beleza, a grandeza desse trabalho, do celebrando a recuperação, é que nós vamos descobrir que todos nós, em alguma instância e de alguma maneira, somos igualmente enfermos. É isso que muita gente não descobriu, que muita gente das nossas igrejas não entendeu, que o Celebrando a Recuperação não é um programa para um grupo de doentinhos. O Celebrando a Recuperação deveria ser um estilo de vida para cada crente. Isso não é uma clínica de doentinhos. Isso aqui é um processo pelo qual todos nós, em tratamento, submetemos a nossa alma
as nossas doenças e enfermidades ao poder de Deus e precisamos de ajuda. Quem aqui não se lembra de uma posição, de um momento traumático da relação dos seus pais? Quem aqui não traz uma palavra perversa de uma mãe imatura? Quem aqui não traz um sentimento de abandono? Quem aqui já não foi violentado emocionalmente? Quem aqui que já não recebeu frustração em alto grau? Quem aqui que já não passou perdas? Que já não compôs os seus lutos de maneira saudável? Todos nós, meus irmãos. Então, se todos nós trazemos algum tipo de mazela, todos nós somos pacientes de Deus, celebrando a cada dia em Cristo a nossa recuperação e a restauração do nosso eu. Porque o nosso eu, teologicamente, foi esmagado pelo pecado. O Vander, a Maria, o José, o Paulo, o Maurício, a Renata, todos foram esmagados no seu eu. Todos somos imperfeitos, todos temos incapacidades, limitações, aleijões na alma, todos nós, e por isso todos somos pacientes, ou somos aqueles que estamos submetidos a quem pode curar. E sabe quem pode curar? Olhe para mim. Quem pode curar é o eu perfeito. Já que o meu eu está enfermo, só o eu perfeito pode curar. Quem é esse eu perfeito? É Deus. Não são os médicos, não são os religiosos, nem as religiões. Por isso que quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, o que eu direi quando questionado for por Israel, Deus disse a Moisés: o meu nome é Eu Sou. Eu Sou resume teologicamente tudo aquilo que ele é: a integridade, a unidade, a perfeição. Diga a eles que eu sou aquilo que eles não são. Diga a eles que eu sou aquilo que eles perderam no pecado. E quando o Verbo de Deus chegou, o Cristo encarnado, a pregação mais linda que Jesus fez, e principalmente registrada no Evangelho de João, é dizer: eu sou. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão, eu sou a água da vida, eu sou o aprisco, eu sou a luz do mundo, ego em mim, eu sou perfeito, eu sou o Filho do Deus vivo. E agora entre nós, o eu sou perfeito pode curar o meu eu doente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele levou sobre si as nossas doenças e curou todas as nossas enfermidades. Nós estamos sendo tratados porque eu sou está entre nós. O eu sou perfeito. E meus irmãos, a aldeia de Naum virou uma bagunça, um rebuliço. A notícia da sogra curada levou muita gente para a casa de Pedro. Mas agora, para terminar a nossa reflexão, quero mostrar para você algo interessantíssimo e simples. Quando a mulher é curada e a febre a deixa,
O primeiro comportamento que ela tem, diz a palavra no versículo 15, é que ela começa a servir as visitas. Ela se levanta e não perde tempo. Ela vai servir. Ela vai para a posição de serviço. Me lembra as senhoras tradicionais, que hoje a posição da mulher é um pouco diferente, mas as nossas mamães, vovós, que não podiam ver a visita chegar, que iam passar o cafezinho, dar um jeitinho na casa, arrumar a mesa, dar uma disfarçada na mobília da sala, porque ia receber a visita, às vezes doente, às vezes enferma, às vezes até sem vontade, ela ia dar o jeito para receber bem aqueles que visitavam a família. A mulher, a sogra de Pedro, ao ser curada, se dispõe a servir. Isto aqui nos traz uma lição espetacular. A lição de que quando nós experimentamos esse eu sou perfeito em nós, quando nós temos uma experiência com Cristo, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós somos tratados por Deus, a primeira consequência de uma pessoa que tem experiência com Cristo é que ela vai servir. E para mim, igreja, irmãos, nós que estamos falando dos valores da igreja, passamos janeiro e fevereiro falando sobre a fé, estamos falando no mês de março e entraremos abril falando de serviço. Olhem para esse texto e vejam o ensino moral desta palavra, que todo aquele que é tratado por Jesus vai servi-lo, vai ser alguém útil. Portanto, saia do divã da doença. O que é o divã da doença? É o divã da comiseração. O divã da comiseração é miserável. O divã da comiseração é o divã que sintam pena de mim. É um divã de fraqueza. É um divã onde as pessoas sentam para chamar a atenção, para receber cafezinho na boca. Não. Vamos levantar do divã, porque Deus já está tratando das nossas enfermidades, Deus já está agindo na nossa vida. Vamos levantar e servir a Deus. O meu lugar não é sentado na minha murmuração. Eu tenho encontrado crente manhoso, enjoado, está sempre reclamando, está sempre tendo ganhos no lugar da imaturidade, está sempre afetado com a palavra de alguém. Ah, fulano me magoou, eu estou com a pena danada de você. Doutor Léo Craig diz um negócio muito interessante. Ele dizia que quando nós temos uma experiência com Cristo, nós somos responsáveis pelo novo conteúdo que recebemos. Então olha só, se você já sabe que foi abusado ou abusada, se você já sabe que foi machucado, já está bom, né? Ou vai ficar, ou continuar ficando sentado chorando no meio-fio? O que adianta? Uma vez eu tive uma experiência com a Amanda muito interessante. Logo no início do casamento, nós viajamos para muito longe, ela ficou com saudade da mãezinha. Eu, como homem mais velho, tinha que respeitar o sentimento da moça, ainda mais na lua de mel. Eu sou bobo de brigar com a mulher?
Fomos a um lugar fantástico, conhecer uma exposição, e ela chorava. Andamos mais um pouquinho e ela também chorava. E perguntei para ela qual era a razão do choro. Ela disse, com aquela cara de sofrimento, em Paris, eu estou com saudade da mamãe. Eu ainda no movimento de amor, disse assim, então liga para ela. Quando ela ligou, ela falou com a irmã. A irmã disse para ela assim, você faz tanta falta aqui. Tinha 24 horas que nós tínhamos saído do país. E quando ela ouviu essa frase da irmã, foram mais 30 minutos de choro no meio do Louvre. Chegou o momento que eu disse, agora eu tenho que tomar uma atitude de homem. Disse para ela, minha filha, você chorou bastante, mas a Mona Lisa nos espera. Enxuga os olhos, levanta e anda. Até hoje ela conta essa história, e se ela for contar aqui um dia, vai contar da ótica dela, magoada com a minha insensibilidade. Depois de você esperar a mulher chorar 30 minutos, já estava um tempo bom demais para ter saudade da mãe, levanta e anda. Isso é só para simbolizar um pouquinho que a gente às vezes fica sentado no meio-fio, chorando o que aconteceu no passado. Foi triste, foi doloroso, deu agonia, mas gente, já passou. Já passou, em nome de Jesus, levanta, toma o teu leito e vai embora. Anda nessa vida, ou vai ficar paralisado no lugar da comiseração. Eu sou um pobre coitado, um afetado. Eu sou um miserável, mamãe me humilhou. Quanto tempo tem isso? 38 anos, vai para o inferno. Está na hora de você ser tratado pelo Espírito de Deus. Daniel não traduz isso não, se pode chocar os nossos americanos. Tem 38 anos, você ainda está chorando porque a sua mãe lhe feriu. Quanto tempo? O meu marido já saiu de casa, já saiu. Quanto tempo? Tem 22 anos. Minha filha, vai andar, vai viver, vai ser restaurada, vai para a vida, no bom sentido da palavra, é óbvio, no sentido mais bíblico possível. Agora, sentar no lugar da comiseração, nós não somos Jesus, não dá para ter paciência nessas horas, de você encontrar esses crentes sentados na beira do asfalto, no meio do caminho, chorando o problema de 20 anos atrás. Jesus já passou, já meteu a mão na sua ferida, está tratando o seu coração. Para de murmuração, louve o Senhor e vai em frente. E vai em frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Isso é Bíblia, isso é comportamental, isso é verdade, irmãos. Não adianta você passar a vida no lugar, tenha pena de mim, olhe para mim com misericórdia, eu sou uma pessoa que eu sofri tanto. Não, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Eu gosto dessa sogra. Não conheço essa sogra não, mas se há uma sogra que eu gosto, além da minha, é essa aqui. Porque ela experimentou a graça da cura, e o que ela fez? Imediatamente ela foi servir ao seu Deus. Se você for servir ao seu Deus, não vai ter tempo de ficar reclamando, murmurando, sentado na esquina, chorando. Me aconteceu há tanto tempo atrás. Vai em frente, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Pastor Daniel. Obrigado, pastor. Eu vou traduzir para o russo a sua pregação. Gente, nós teremos agora o nosso segundo momento. Quantos estão vindo aqui pela primeira vez? Ok. Você que está vindo pela primeira vez, por favor, fique. Não vá embora.
nós vamos passar um vídeo sobre o que acontece agora na segunda hora, que é o vídeo do Celebrando a Recuperação. Só mais um segundinho. Os nossos irmãos americanos vão assistir o vídeo pela primeira vez e participarão de algumas partilhas. Então, se a porta abrir no meio de uma partilha, não assuste, é uma visita única, especial. Então, esses irmãos entrarão e participarão das partilhas apenas como ouvintes. Entendido, líderes? Então, eu gostaria de deixar para vocês uma pergunta para reflexão. O que ainda me impede de celebrar? Leve isso para a reflexão do grupo. O que ainda me impede de celebrar? Estamos então despedidos, no nome de Jesus. Por favor, líderes, para as partilhas. E você que chegou e está aqui pela primeira vez, não vá embora. Fique aqui. Nós vamos passar o vídeo de primeira vez.